E nós já estamos com Sua Excelência, o embaixador Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, e daremos início à nossa entrevista com exclusividade para Brasil Connected em nosso canal no YouTube. Vossa Excelência é sempre bem-vindo ao nosso canal do YouTube e nós gostaríamos de prestar primeiro nossa homenagem ao Brasil e agradecer ao Senhor que tem nos representado tão bem na cidade de Milão há um ano. Nós gostaríamos de começar a nossa entrevista fazendo a seguinte pergunta. Vossa Excelência está na Itália há um ano e possui uma experiência diplomática consolidada em vários países do mundo. Qual o balanço que o senhor nos faria desse primeiro ano como cônsul-geral do Brasil na cidade de Milão? Antes de tudo, eu queria agradecer à Brasil Connected por essa oportunidade, que é uma honra para os meus colegas do Consulado Geral e uma alegria para mim. O Consulado Geral do Brasil em Milão é uma instituição relativamente antiga. Na verdade, o Brasil é representado na Itália pela Embaixada do Brasil em Roma. Nosso embaixador, Ricardo Neiva Tavares, tem, digamos, o monopólio das relações políticas com a Itália. O consulado, ele faz uma série de coisas que complementam o trabalho da Embaixada. Então, nós fazemos a questão da proteção aos brasileiros. Nós vemos a entrada de estrangeiros no Brasil, que é a questão do visto, legalização de documentos. É um grande cartório. Um cartório que dá certidões de nascimento, certidões de óbito, certidões de vida, e que é muito ligado ao dia a dia das pessoas. E também ao dia a dia das pessoas jurídicas, as empresas, não é? Aquelas que querem investir no Brasil, aquelas que querem comprar coisas do Brasil. Então nós somos muito ligados àqueles 60 mil brasileiros que vivem na Emília-Romana, na Ligúria, no Vêneto, no Friuli Venezia Giulia, no Vale d'Aosta, não é? No antigo Sul Tirol, o Alto Adige, na Lombardia, que é o coração dessa região, no Piemonte. Então, nessa região, nós não sabemos quantos brasileiros, porque muitos deles têm dupla nacionalidade. Eles são italianos para a Itália. Neste ano, eu tive uma experiência extremamente rica. Rica porque eu cheguei aqui na metade da Expo 2015. Um momento em que o mundo veio a Milão. A presidenta Dilma e o presidente Lula tinham estado antes da minha presença aqui, mas nós tivemos uma quantidade imensa de missões brasileiras, de vários estados, governadores, né, do Paraná ao Acre, exposições, estudantes, a exportação que o meu colega aqui do consulado me ajudaram muito, como trazer pedaços de pirarucu e promover a gastronomia amazônica no norte da Itália. Nós tivemos também uma situação de que o Brasil estava numa crise política institucional. Então eu recebi ministros, nós tivemos que acompanhar com muito cuidado, e aí um outro trabalho que o consulado faz é aquele de entrar em contato com as grandes instituições privadas italianas. Então bancos como o Popular de Milão, o Banco de Sondrio, esse que tem um enorme edifício aqui, eu estou ficando velho e me esqueço de vez em quando, Unicred, né? Unicred. Então, quiseram nos procurar para saber o que é que vai acontecer com o Brasil. E a expressão que eu usava sempre era que os brasileiros têm uma doença terrível, que é uma enorme fé no seu país. Então, aquilo que às vezes o general de Gaulle dizia, o Brasil é um país do futuro e sempre será, na verdade, não é tão verdade assim. Que o Brasil, pouco a pouco, ele vai se transformando numa economia cada vez mais complexa. Se nós olharmos, por exemplo, isso que vocês estão fazendo, né? Usando instrumentos da sociedade de informação para levar essa mensagem a uma rede de brasileiros. Isso era impossível há 15 anos atrás. E o Brasil é um dos grandes utilizadores do web.
Então, nós temos aqui essa doença da fé no Brasil. E o Brasil é um país que entrou em crise muitas vezes, mas que sempre saiu melhor do que estava. Às vezes sofre, né? Getúlio Vargas sofreu, Dom Pedro I sofreu, saíram, mas o Brasil cresceu. E o Brasil melhorou. Nós temos uma equipe extraordinária dos contratados locais, que são aqueles que prestam serviço no guichê. São aqueles que no dia a dia atendem. Nós temos aqueles que são do serviço exterior brasileiro, mas não são diplomatas. E essa equipe toda está aqui para servir a comunidade. Dentro, é claro, dos parâmetros da lei e das regras. Além do mais, neste ano, né, nós tivemos a vinda aqui de alguns artistas brasileiros. Nós tivemos essa exposição no MUDEC. Nós tivemos uma iniciativa que era de tentar colocar o patrimônio de Carlos Gomes, que em 1870 estreou no Scala. Então, pouco a pouco, nós vamos descobrindo, e eu, mais do que vocês todos, porque eu sou um novato aqui, né, essa riqueza das relações entre o norte da Itália e o nosso país. Vossa Excelência falou a respeito da Expo 2015. E o pavilhão do Brasil, ele teve o seu sucesso consolidado, vamos assim dizer, na Expo 2015. Esse enorme sucesso voltado ao público trouxe algum benefício no que diz respeito à relação Itália-Brasil? Eu considero que sim. Nós tivemos no 7 de setembro do ano passado a apresentação de um show brasileiro lá. Nós tivemos mais de 5 milhões de visitantes. Eu era chamado com muita frequência a receber autoridades de alto nível, por exemplo, o ministro das Finanças do Estado alemão da Turíngia, que ia depois ao Brasil para uma reunião sobre cooperação técnica. Nós tivemos lá no pavilhão 400 estudantes do Brasil Ciências Sem Fronteira. Mas o organizador da conferência, o Giuseppe Sala, é o novo síndaco de Milão. E ele visitava o nosso pavilhão. Não só visitava o nosso pavilhão, ele convivia com as pessoas da Apex e do Itamaraty que estavam no pavilhão. Isso criou um vínculo. Eu, hoje em dia, tenho essa possibilidade de falar com ele, ele conhece a minha cara, eu conheço a cara dele, e ele sabe que quem fez aquele pavilhão aberto, né, ao público, com aquela rede que chamava as pessoas para subirem. Para aqueles que tinham um pouquinho de paciência de colocar o dedo na tela, de ver que era um país que, em francês, outro dia está vendo, c'est le grenier du monde. Quer dizer, aquele país que vai produzir alimentos. Mas, ao contrário do passado, a produção de alimentos no Brasil de hoje em dia é uma produção de alta tecnologia. A nossa Embrapa e depois as empresas privadas, né, tiveram que fazer uma pesquisa profunda. Temos centenas de mestres e doutores para produzir um melhor alimento. E nessa produção do melhor alimento tem outra coisa que o Brasil contribui muito para o mundo, que é o nosso esforço de melhorarmos a conservação daquilo que os nossos ancestrais, né, potiguares, paraibanos, deixaram, né, a nossa natureza, que é uma riqueza imensa. Né? O João está fazendo um trabalho sobre, não o pulmão do mundo, mas o grande regulador do clima do mundo. E vocês também são parte disso, porque eu considero a Brasil Connected como parte dessa extremamente dinâmica sociedade civil brasileira, que não só se contrapõe, modera, mas incentiva os vários governos que o Brasil tem. Temos o governo federal, 26 estados, o Distrito Federal, 5.800 municipalidades que dentro da nossa democracia são autônomas e que vêm aqui. De vez em quando o prefeito diz, eu quero ir na Itália para ver isso. Nós vamos ter em breve uma missão
para visitar os mercados públicos de Bolonha. Quer dizer, é um país que nos seus 3 níveis de governo, que não são subordinados um ao outro, né? Que são autônomos, procuram para aperfeiçoar esse nosso continente Brasil. Então, a Expo mostrou para 20 milhões de pessoas, não só aqueles que visitaram, as possibilidades que nós temos. E cabe a nós, é claro, aproveitar isso e melhorar. E depois, o pavilhão foi desfeito, mas alguém comprou a rede. Vai estar no sul da Itália como uma lembrança permanente daquilo que nós fizemos aqui. Falando a respeito da atividade que é desenvolvida pela Embaixada na cidade de Milão, o processo para a resolução de documentos burocráticos ele foi simplificado, graças à implantação de alguns procedimentos web, adotados pelo Consulado Geral em Milão em seu site. Há outras áreas que o consulado, neste exato momento, está intervindo para aperfeiçoar ainda mais esse atendimento ao cidadão brasileiro aqui na cidade de Milão? Nós fazemos um esforço cotidiano para melhorar os nossos serviços. Eu vejo muito, não só essa questão da utilização dos processos de registro e marcação de horário, mas nós temos agora, no dia 14 de agosto, nós vamos ser proibidos de legalizar documentos, porque entra em vigor a Convenção de Haia da Apostila, o que vai fazer com que se simplifique muito a questão da tramitação de documentos entre o Brasil e a Itália. Então, as empresas não precisarão mais vir ao consulado, elas levarão ao Brasil um documento que cartórios aqui expedirão e que serão válidos no Brasil. E os documentos brasileiros também terão essas apostilas e vão ser válidos em todos os 100 e poucos países da Convenção da Apostila. Ao mesmo tempo, eu tenho procurado fazer com que os meus colegas mais jovens, todos eles são mais jovens do que eu, né? Eles se aproximem mais do público. E nós fizemos, na semana passada, um novo consulado itinerante na cidade de Verona. Estamos marcando, o secretário Raul esteve lá com colegas, e no final de setembro, se eu não me engano, vamos ter um Trieste. E eu não tenho muitos recursos financeiros. As pessoas viajam, às vezes sem ter diárias, e é um esforço permanente para que nós possamos atender o público. Dos resultados desse consulado itinerante em Verona foi a questão do atendimento aos idosos que necessitam de uma atestado de vida para continuar a receber as suas pensões. Então isso é uma coisa que eu nem tinha ideia, né? Então esse esforço às vezes não aparece muito, que é importante. E, por exemplo, essa nossa aliança, vocês já colocaram aqui, né, a possibilidade de nós informarmos aos brasileiros. Nós tivemos o telefone 180, que é situações em que senhoras brasileiras sofrem de violência dos esposos. E nós procuramos trabalhar com as instituições do Ministério da Justiça, da Secretaria da Mulher em Brasília, para tentar dar algum tipo de apoio. Então, há efetivamente um esforço cotidiano para que a gente melhore. O que mais o atrai na Itália, precisamente na cidade de Milão, já que a Itália é tão histórica, vamos assim dizer? E quais são os interesses de Vossa Excelência, a parte e o compromisso institucional? Adoro Milão. Milão, me parece assim uma mina inesgotável de tudo. Arte, principalmente, mas não só a alta arte. Nós tivemos aqui durante a Triennália, o Brasil tentou estar na Triennália, mas nós não conseguimos recursos e houve um esforço enorme da Triennália para que o Brasil estivesse presente. Porque o Brasil é um país criativo. Nós tivemos um Salão do Móvel, aqui na Universidade degli Studi, próximo daqui, uma exposição de móveis brasileiros. Concomitantemente a isso,
na Via della Spiga, a Galeria Nilufer trouxe exemplares únicos de móveis modernos dos grandes designers brasileiros dos anos 50. E aí eu descobri que era o ano dos móveis brasileiros na Europa, em Londres, em Paris, uma coisa que nós talvez não tenhamos consciência de como foi importante aquele movimento que fez a Pampulha, que fez Brasília, o Ministério da Educação no Rio de Janeiro, e que gerou essa produção de obras-primas que estão sendo reconhecidas no mundo. Então, nós temos essa oportunidade, com os poucos recursos que nós dispomos, de interagir com uma cidade que é uma espécie de farol, não é, da moda e do design no mundo. E, ao mesmo tempo, você vai, durante a Trienal, vieram os gêmeos, aqueles geniais pichadores de São Paulo, que fizeram um imenso desenho no pavilhão da Pirelli. Então, tudo isso são elementos que mostram que nós temos em Milão possibilidades de descobrir coisas do Brasil. Eu fui ali num hotel Grand, onde tem um quarto onde Dom Pedro II esteve, e uma estátua, não é, que é um pouquinho errado, diz que ele autorizou a princesa Isabel a abolir a escravidão. Na verdade, ele agradeceu a filha, mas tem ali um monumento que, por acaso, é uma cópia do monumento que há em Salvador, que representa a independência da Bahia. No Museu do Risorgimento, você tem 2 ou 3 quadrinhos sobre Anita Garibaldi. Um deles é comovente, porque é Garibaldi carregando a esposa, que está falecendo, lá perto de Ravenna. Então, eu não sabia nada disso quando fui para Milão. Chego aqui, começo a andar pela cidade e encontro o Brasil, aqui do lado do quartel-geral da Polícia Municipal, tem um monumento a Chico Mendes, né? Então a gente vai vendo e descobrindo essa coisa que é o nosso país. Então isso é um pouco o meu divertimento. Tem a música, tem o navile, eu gosto muito de sentar ali, andar na cidade e encontrar uma plaquinha que lembra o Brasil ou que lembra a Roma antiga, não é? E coisas do nosso país. Eu gosto muito de reencontrar o nosso mundo aqui. Então, andando no Parque Sempione, eu encontro a rua Luigi Camões, né? E das armas e dos brasões assinalados que da ocidental Praia Lusitana, né, foram ainda além da Taprobana. Chegaram em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Norte, na Paraíba. Então a gente vai pouco a pouco. No Castelo Sforzesco, outro dia eu olhava lá uma placa de um senhor de Bragança, naquele momento em que o Brasil era parte do mundo, do Império Habsburgo, e separou-se. Então, para mim, andar por Milão é uma aula não só de história e de arte, mas muitas vezes de reencontro com aquilo que o Brasil foi na sua história. Uma pergunta direta que exige também uma resposta direta, já que o senhor está aqui na Itália, que também é terra da gastronomia. Qual é o prato preferido italiano do senhor? Os meus médicos me recomendam não chegar perto dela, mas eu adoro carbonara, né? Agora, tem um que eu descobri aqui e que eu também fiquei apaixonado. Eu me apaixonei pelo pizzocchero e pelas bressaulas, né? Vocês sabem que vem vários cortes traseiros brasileiros ali para Valtellina que são transformados em bressaula, e alguns cortes dianteiros brasileiros que são transformados em viande de grison, que fica do outro lado. Então a gastronomia também nos une, essa coisa que é o Brasil, um verdadeiro laboratório de arte, de cultura, de riqueza, de literatura. Então é isso que me faz, digamos, feliz em Milão. É de reencontrar permanentemente o meu país aqui e vê-lo belo.
Nós acabamos de entrevistar o cônsul-geral do Brasil em Milão, Sua Excelência Paulo Cordeiro de Andrade Pinto. Nossos ternos agradecimentos a você que nos acompanha através de nossas mídias sociais. Nós gostaríamos de deixarmos para o cônsul-geral na cidade de Milão as suas considerações finais para o público brasileiro residente aqui na Itália. Eu queria primeiro agradecer, de novo a vocês e dizer que todos nós aqui, apesar da excelência, somos servidores públicos. Somos parte do serviço público brasileiro, que foi criado exatamente para atender os nossos connacionais, dentro e fora do Brasil. Nós temos que melhorar, e essa é a nossa missão. E nós só podemos melhorar se tivermos a colaboração de vocês, de entender um pouco as nossas limitações. Porque o que nos faz fortes são os brasileiros que aqui estão. Um novo desafio que o Brasil enfrenta. O Brasil foi um país de imigrantes. Hoje nós temos quase 4 milhões de brasileiros no exterior. Nós desenvolvemos os conselhos de cidadãos, que são conselhos que trabalham com os consulados e as embaixadas e as missões no exterior. Porque nós precisamos manter esse diálogo, manter um pouco a vossa brasilidade. E nisso vocês fazem mais do que nós. E ao colocar, por exemplo, aqui a saga do Dr. Robson Ribeiro e de vários outros. Então, esses exemplos de êxito e sucesso, isso tem encontrado vários brasileiros aqui, sim, são aqueles que inspiram os outros a serem vencedores. Então, nós, os servidores públicos, e vocês, aqueles que tiveram, digamos, essa visão e essa iniciativa de criar um Brasil fora das suas fronteiras, nós nos reforçamos mutuamente e nós faremos não só o Brasil melhor, como uma Itália melhor. Muito obrigado. Nós agradecemos a toda a equipe do Consulado Geral de Milão e nós gostaríamos de nos despedir de cada um de vocês, dizendo que a segunda etapa da entrevista do embaixador, o cônsul-geral, aqui na cidade de Milão, estará na nossa revista da Brasil Connected do mês de setembro. Até a próxima.